Bruna, não estou te ouvindo. Estava com o microfone assim. Oficialmente, boa noite a todas, a todos, porque embora a gente não tenha nenhum colega aqui na reunião hoje com a gente, pode ser que depois assista, né? Então, já saúdo a todos. A Amora está aqui me dando oi, fala boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje é o primeiro encontro pós-live, pós-lançamento, né, do projeto Alfabetização na Perspectiva da Educação Integral. Então, é uma satisfação enorme estar com vocês, né? Hoje seria a Thaís Lene, mas ela teve um probleminha pessoal, e eu estou, então, aqui substituindo ela. Então, vocês vão ter que me aguentar nesses próximos minutos, nesses próximos momentos aqui do nosso encontro. Eu espero que seja leve, eu espero que seja muito proveitoso. Vocês sabem que vocês podem levantar a mão, podem reagir, podem escrever ali no chat, tá bom? E eu quero muito que vocês participem, porque o assunto hoje, ó, é muito legal. Tudo bem? Ai, a Amora não me deixa, gente. Vocês estão ouvindo ela? Ah, Amorinha. Eu vou transmitir aqui a tela. Apresentar. Tela. Peraí. Vou tentar abrir aqui. Aqui, agora apareceu. Então, o nosso encontro hoje é sobre esse tema que é super. Eu sou suspeita, né, de falar, que é como o ser humano adquire conhecimentos. E eu quero começar perguntando para vocês, como que vocês acreditam que nós, seres humanos, adquirimos os diversos conhecimentos? Podem abrir o microfone e compartilhar. O que vocês acham? Vivenciando. Vivenciando-se. Alguém mais? Como que a gente adquire conhecimentos? Acho que experimentando, né? Experimentando. Alguém mais? Vou transformar até mais pessoal, porque assim, ser humano parece que é uma coisa tão grande, tão abrangente, né? Como que você adquire conhecimento? Conta aí. Abre o microfone e fala. Trocando, acho. Trocando. Alguém mais? Lendo, observando, experienciando. Como nós temos pessoas sabidas? Nossa. Alguém mais? Eu, ouvindo, conversando, lendo. Sim. Alguém mais? Não? Então, eu vou passar para a rotina, tá? Então, as formadoras desse encontro, pois embora a Thaís não esteja aqui agora com a gente, ela esteve envolvida em todo o planejamento, inclusive os slides e tal, tá bom? E eu, Bruna Sasso. Todos aqui me conhecem? Tem alguém aqui que não me conhece? E a rotina do nosso encontro de hoje. Então, a gente vai começar... Já começamos, na verdade, né? Com esse levantamento dos conhecimentos prévios de vocês.
Mas aí eu vou fazer um quiz com vocês para conhecê-las melhor nessa nossa noite do dia 8. Depois teremos um momento de leitura de leite, planejamento do dia, a construção do conhecimento, o método clínico piagetiano, vamos falar sobre os 3 tipos de conhecimento e uma proposta para a prática. E finalizaremos, claro, com a avaliação do dia. Tudo bem? Certo? Alguém tem alguma proposta da gente alterar aqui a ordem? Ou do jeito que tá bem? O que vocês acham? Tá tudo bem? Tudo certo. Então, tá bom. Então, vamos lá para o nosso quiz. Deixa eu até voltar aqui para chamar. Vocês podem ou escrever aqui no nosso chat, ou vocês podem reagir. Todas aqui sabem reagir? Clica no roxinho aqui do emoji e manda a reação. Tudo bem? Então, vamos lá. Quem daqui é professora? Karina, eu. A Marili, eu. A Susan, a Silvia mandaram o joinha. A Cíntia, legal. Laurita. Shirley. A Cris, animadona. Quem aqui atualmente está trabalhando em escola? Deixa eu ver esse emoji. Tá tudo bem, pode ser esse emoji, Silvia. Legal. Quem aqui é da Unesp de Marília? Eu acho que não vai ter ninguém da Unesp de Marília aqui agora. Oi, Silvia. Eu sou da Unesp de Marília. Olha o egocentrismo, eu não me percebi nisso. Quem aqui é de Viúna? Quem aqui é de outra cidade que não é nem Marília e nem Ibiúna? Tem alguém? Se tiver aí, escreve o nome da cidade aqui no chat, tá bom? Quem aqui gosta de cachorro? Karina, amo. Quem aqui gosta de sorvete de morango? Teve até coraçãozinho aí, da Andressa. Não, Cris, não, Marili. Não, o preferido da Karina, mas quem aqui gosta de pudim? Se tiver alguém aqui que não gosta de pudim, eu acho que eu vou ter que rever as minhas amizades. Silvia! Eu não Não gosto. acredito. Shirley, não acredito. Olha, eu vou rever minhas amigas com quem eu ando aí, viu? É de quindim. Quindim também é bom. Tá, vou reconsiderar. Legal. Gente, esse quiz é só para a gente se descontrair um pouquinho, tá? Para a gente começar aqui com o nosso conteúdo, levar adiante. Mais uma pergunta. Quem aqui já conhece ou já leu esse livro aqui do Otávio Holt, né? 2 dúzias de coisinhas à toa que deixam a gente feliz. Tem alguém aqui que conhece? Não? Ninguém. Mas eu gosto, assim, de expandir os horizontes e quando a gente apresenta também até histórias que são novas. Alguém lembra aqui da história que foi trabalhada no primeiro encontro do Brincar 2?
Hum, Você lembra do nome, Silvia? Qual que era o nome? Era alguma coisa amarelo. Ai, é alguma coisa amarelo, não era, Chile. Bruno? Isso! O que que era amarelo da história? É orelha? Não. Era alguma coisa orelha? A orelha amarela? É, isso mesmo. Qual que era o animalzinho que tinha a orelha amarela? Vixe, Maria, peraí. É para buscar na memória. Quando foi esse negócio da orelha que eu não tô lembrando? Ah, é que eu acho. A Silvia estava. Estava sim, não A Silvia estava? acho que não estava. Acho que não Não estava. A Silvia não estava. estava. Você perdeu, Silvia. Foi Foi fantástico. na live? Não, não foi na live. Foi. Ela estava no encontro com a Thaís no primeiro. Mas eu Ela não não estava estava na com a live, gravação. mas está na gravação. Foi o livro que a Thaís compartilhou no nosso encontro de março, dia 25 de março. Ah, tá. Então eu tava. Tava assim. Seu primeiro Tava. encontro, né, Cá? É verdade. Que legal. Então, como vocês não conhecem essa história, eu vou ler. Se alguém conhecesse, eu ia convidar, então, para fazer a leitura. Aí vocês não iam nem ter que aguentar minha voz de taquara rachada. Pelo menos não nesse momento. Mas como não conhece, então eu realizo a leitura, tá bom? Então, duas dúzias de coisinhas à toa que deixam a gente feliz. Otávio Roth. Esse livro foi publicado pela editora Ática, né, da cidade de São Paulo, em 1994. Eu tinha 3 anos. Passarinho na janela, pijama de flanela, brigadeiro na panela. Gato andando no telhado, cheirinho de mato molhado, disco antigo sem chiado. Pão quentinho de manhã, drops de hortelã, grito do Tarzan. Tirar a sorte no osso, jogar pedrinha no poço, um cachecol no pescoço. Papagaio que conversa, pisar em tapete persa, eu te amo e vice-versa. Vagalume aceso na mão, dias quentes de verão, descer pelo corrimão. Ai, como eu gosto de descer pelo corrimão. Almoço de domingo, revoada de flamingo, herói que fuma cachimbo. Anãozinho de jardim, lacinho de cetim, terminar o livro assim. Gostaram? Conheciam? Não, não conheciam, né? Vocês teriam algumas dúzias de coisas à toa também? Que vocês gostariam de acrescentar alguma aí nessa lista? Uma coisa à toa que vocês gostam? Compartilhe aí. Eu gosto de cheiro de café. Ai, como eu gosto. Eu gosto de gritar debaixo da cachoeira. De assobiar. De dormir. Amo dormir. Ai, meu Deus. Beijinho gelado, Silvia. Também. É bom. Ainda mais lá na areia. Né, Simone? É bom demais. Gosto de cheiro de livro novo. Coisa boa, né? Eu acrescentaria essas coisinhas aí. Gente, por que será que eu falei que se alguém conhecesse essa história, eu ia convidar para ler, mas eu não convidei quem não conhecia a história? O que vocês acham? Pensando em práticas de leitura escrita. Será que teve intencionalidade disso da minha parte? Ou foi, assim, algo ao acaso? Acredito que sim. Que quando a gente vai fazer uma leitura, a gente tem que ter o conhecimento prévio da história. Leitura em público é uma coisa que dá friozinho na barriga. Não sei em vocês, mas em mim dá. E a gente, quando coloca esse desafio para as crianças, principalmente no início da alfabetização, né?
muitas vezes elas podem ficar ainda mais tímidas se for um texto que elas não conhecem, né? Então, é importante, tem a intenção de convidar, de fazer a leitura para o coletivo, tendo a criança, né, como esse porta-voz da leitura, então disponibiliza o livro antes, assim como vocês vêm fazendo lá com o Pequeno Príncipe, né, que eles levam para casa, tem a possibilidade de ter essa leitura prévia, para daí, quando for compartilhar com os colegas na escola, eles já estão familiarizados. Então, acaba sendo uma leitura muito mais fluida, né, muito mais apropriada mesmo. Tanto para quem está realizando, como para quem está assistindo, está sendo o telespectador e o interlocutor. Coerente com o que já fazem? Eu sei que é bem coerente já. A problemática nossa de hoje. Nossa, a gente tem problema. Nossa, a gente sempre tem uma pergunta que vai nos orientar aí no encontro, tá bom? Então, o nosso problema da noite é como que o sujeito passa de um patamar menos elaborado do conhecimento para outro de maior elaboração, e foi justamente esse problema que impulsionou o Piaget nas suas investigações, nas suas pesquisas, tá? Até ontem eu estive com a turma das Ciências Sociais, lá na Unesp de Marília, a convite de uma professora amiga minha, e eu pude conversar um pouquinho com eles sobre a teoria do Piaget, né, os principais conceitos, inclusive realizar algumas provas piagetianas lá com eles em sala. E um dos estudantes perguntou, né, qual é o ponto de, assim, que a gente poderia considerar o início do Piaget? Aí eu contei um pouco, contextualizei, mas assim, da epistemologia genética, propriamente dita, é quando ele se encasqueta, ele se detém sobre esse problema, que é como que a criança, que a gente pode pôr no nosso contexto de escola, né, primária, como que a criança passa de conhecimentos mais elementares para conhecimentos mais sofisticados, mais complexos, né, de elaboração. Então, isso é o que vai também nos ajudar essa noite, tá? Um pouquinho sobre o Piaget. O que vocês já sabem sobre o Piaget? Me contem, por favor. Tem alguém aqui? Aí pode reagir, tá? Tem alguém aqui que nunca ouviu falar sobre o Piaget? Todos já ouviram? Todos? Quem foi Piaget, gente? Sem pesquisar no Google, hein? Não pode. Pesquisar no Google agora não. Fala o que realmente sabem, o que realmente pensam. Podem escrever aqui no chat também. Ou abrir o microfone para falar. Um gênio na educação. Alguém mais? Vocês estão muito tímidas. Falem. Sabem qual foi a formação inicial do Piaget? No que ele é formado inicialmente? Qual foi a formação primeira dele? Isso, Marili, muito bem. Ele defendia a teoria construtivista. O que mais? Vocês sabem onde ele vivia? Vivia. Onde ele viveu? Da onde que ele falou, principalmente, assim? Qual localização? Bom, o Piaget, o nome completo dele é Jean William Fritz Piaget. Olha, para quem não sabia disso, já fica
uma apresentação aí, inclusive sobre o nome completo dele. Ele nasceu dia 9 de agosto de 1896 na Suíça, né, Neuchâtel, tá? Teve seu primeiro artigo sobre pardal albino aos 11 anos de idade. Veja se não foi um prodígio, né? Ele estudou biologia e filosofia, né? E defendeu seu doutorado em biologia aos 22 anos. O Piaget trabalhou como psicólogo experimental, né? Principalmente no campo da psiquiatria, né? E na França, ele trabalhou com Alfred Binet com os testes de inteligência, que são os testes de QI, de coeficiência, né, da inteligência. E o Piaget notou que as crianças francesas da mesma faixa etária cometiam erros semelhantes. E ele concluiu que o pensamento lógico se desenvolvia gradualmente. Esse foi o estopim. Então, o que chamou a atenção dele nessa aplicação dos testes é que crianças na mesma faixa etária costumavam cometer os mesmos erros. E em outras faixas etárias, elas passavam por aquelas questões, respondiam com facilidade, só que erravam outras questões também, que era muito, assim, comum naquela faixa etária. E por que isso? O que faz? O que acontece para que crianças, né, em determinada idade se interessem e em outra faixa etária não se interessem, ou até cometam certos erros e em tal faixa etária já não cometam mais esses erros, né? Ele inicia, então, seus estudos sobre a mente humana, principalmente sobre o desenvolvimento das habilidades cognitivas, tá? Se casou com Valentine Chutney e teve 3 filhos, tá? A Jaqueline, a Luciene e o Lohan. Na verdade, são 3 filhos, né? A Jaqueline nasceu em 1925, a Luciene em 1927 e o Lohan em 1931, tá? Até seu falecimento, o Jean Piaget fundou e dirigiu o Centro Internacional para Epistemologia Genética e escreveu mais de 75 livros, fora os artigos, as palestras que deu aí mundo afora. Ele veio para o Brasil a primeira vez em 1923, se não me falha a memória, e depois retornou mais de uma década mais para frente, né? A convite do governo na época, tá? E morreu em Genebra em 1980, com 84 anos de idade. Então, nesses 84 anos, esses anos foram muito produtivos, né? Mas o que já se pensava sobre esse assunto, sobre essa questão da aquisição do conhecimento? O que se tinha até então? No campo da biologia, no campo da filosofia, no campo da psicologia, principalmente. Tínhamos basicamente e principalmente, né, essas correntes que a gente vai abordar agora. O inatismo ou a priorismo, vocês já ouviram falar? Ou só na época da faculdade que viram alguma coisa? E que vocês se lembram sobre o inatismo? Tá aqui, né? Mas, assim, de vocês mesmos, o que vocês se recordam a esse respeito? Inatismo. O que vem na cabeça quando pensa em inatismo? Que é inato do ser humano, que vem dele. Isso, Shirley, isso mesmo. O inatismo, ele está muito atrelado ao que é inato, né? Aquilo que a gente nasce com, ou seja, a nossa herança genética, né? A hereditariedade, tá? E nós temos como precursor, né, dessa corrente, dessa perspectiva, o Platão,
Vocês devem se lembrar das aulas de filosofia da educação, né? O Platão, ele defendia a tese de que nascemos com ideias natas, né? Ou inatas, tá? O ser humano como um agente estático sem a possibilidade de sofrer mudanças. Então, aquilo que tem que ser já nasce com a pessoa, com o indivíduo, ok? De acordo com essa teoria, com essa perspectiva. Então, quando o homem nasce, sua personalidade, valores, hábitos, crenças, pensamento, emoções e conduta social já estão definidos, né? Uma vez que toda a atividade de conhecimento é exclusiva do sujeito, o meio não participa dela. Então, a ação do meio, né, para esse desenvolvimento é nula, ou quase nula. E a gente vai perceber que na educação tem a presença dessa corrente, né? E eu já adianto que, de acordo com essa perspectiva, a ação do professor pode, inclusive, retardar o desenvolvimento das crianças, né? É muito ligada ao espontaneísmo, a aguardar a maturação mesmo desse organismo, na sua totalidade, seja da mente, do pensamento, do conhecimento, né? Então, é um determinismo mesmo muito ligado a essa herança genética, tá bom? E uma outra corrente ou outra perspectiva quase não, oposta a essa primeira, que é o inatismo, temos o empirismo. O que vocês lembram sobre o empirismo? O que é o empirismo? Que você já nasce e é através do conhecimento cognitivo lá, eu acho que é isso, não lembro muito bem. Você vai aprimorando, mas é uma genética que já está em você? O inatismo é isso mesmo, Marili. É exatamente isso. Exatamente isso. Excelente. O empirismo é o contrário disso, Má. Enquanto lá no inatismo o sujeito nasce com as capacidades que vão possibilitar o indivíduo conhecer ou não, no empirismo já falar que não é o indivíduo que vai ser responsável por isso, não. Mas é o meio que vai possibilitar com que o sujeito aprenda ou não. Então, no empirismo, ao contrário de lá da primeira corrente, que é o inatismo, é o meio, é o professor, é a sociedade, é a cultura, é a escola que vai ser decisivos, né, para o conhecimento acontecer ou não e até se desenvolver. Tá? Temos como defensor do empirismo, né, o precursor do empirismo, o Aristóteles, que foi discípulo lá do Platão, né? E o Aristóteles pregava que tudo é desenvolvido através da experiência. Por isso que, quando a gente pensa em empirismo, vem o empírico, né? E o que é o empírico? É quando tem experiência, quando tem teste, quando, na pesquisa, por exemplo, quando a gente vai a campo e colhe dados, ou seja, tem essa experiência, tem o fazer, né? E para os empiristas, o homem ao nascer é uma folha em branco. A única fonte de conhecimento humano é a experiência adquirida em função do meio físico, mediada pelos sentidos. Então, isso é muito importante para nós, educadores, por quê? Porque a gente observa muito nas escolas essa ênfase, a necessidade pela experiência, e não é uma experiência em que necessariamente é a criança que é ali a protagonista ou é que está realizando mesmo a ação, né? Mas ela está presenciando a experiência. Por quê? Essa experiência ela é mediada pelos sentidos, pelo ver e pelo ouvir, né? Então, basta, por exemplo, experienciar o professor fazer, experienciar o professor ler, experienciar o professor escrever, né? Ela tem que prestar atenção, tem que ouvir, tem que ver, né? Porque isso vai fazer com que seja registrado na sua mente
aqueles conhecimentos. Até porque, diante dessa perspectiva, a criança é uma folha em branco. Ou, como dizem também, o Paulo Freire escreveu a respeito, né? É uma tábula rasa. Então, é função da escola, sobretudo do professor, despejar nessa tábula rasa todo o conteúdo que é necessário para que ela aprenda, né? Se o professor não fizer isso, aí ela vai continuar sendo uma folha em branco. E quando a gente pega em relação à língua escrita, né? Quando a teoria da Emília Ferreiro chega no Brasil, o que se tinha era exatamente a discussão dos métodos sobre a melhor forma de ensinar. E todos esses métodos, antes da Emília Ferreiro, o que estava em jogo era essa mediação pelos sentidos. Tanto que se a gente pegar a cartilha Caminho Suave, né, tá lá, alfabetização pela imagem. Ou seja, é imprescindível que a criança veja e associe, né, imagem com palavra, imagem com letra, né, até a questão da letra com som, mas é tudo uma questão mesmo de sentidos, sabe? E para que isso realmente seja apropriado pela criança, ela precisa repetir muito, ela precisa fazer. Por isso que na gente existia muitas atividades, né, de letra pontilhada, que a criança tinha que ficar com a mão doendo de tanto fazer, porque é só o exercício que iria garantir para ela aquela aprendizagem. Não importava se fazia sentido ou não. O importante era treinar, né? O importante nessa perspectiva é isso. É o fazer, o repetir, o falar, o fazer de novo, repetir de novo. Um pouco importa se faz sentido ou não. Faz sentido para vocês? Faz. Tem muito. Então, é para a gente até tomar consciência sobre o que está por trás de muitas das práticas nas escolas e nas salas de aula, tá? Então, que esses conteúdos que a gente for trabalhando também nas formações, seja para expandir os horizontes de vocês, para vocês falarem, nossa, olha, como isso é empirista, né? Como isso é a priorista, inatista, né? Ainda segundo o empirismo, não há nada no nosso intelecto que não tenha entrado lá através dos nossos sentidos, tá? Então, essa realmente é uma bandeira dessa corrente, tá bom? Deixa eu ir adiante. E como que estão presentes essas duas correntes na educação? Então, a gente vai tentar identificar aqui, primeiro em relação ao apriorismo e depois sobre o empirismo, tá bom? Alguém pode ler, por favor? Tudo bem que ninguém leu isso aqui antes? Vamos lá, o que os professores falam e que essas falas têm um fundo a priorista ou inatista, assim, uma carga, né, nessas falas deles. Leiam com Pode ênfase, por favor. Pode ler. Inatismo a priorismo. Precursor. Platão defendia Mudou a pra tese de que vocês? nascemos... Para mim, não. Agora mudou. Ah, tá. Aqui, Sil, por Pode. favor. Pode. Agora mudou. Falas atuais a priorismo. Ninguém pode transmitir. É o aluno que aprende. Outro diz, isso é difícil, porque acho que ninguém pode ensinar ninguém. Pode tentar transmitir, pode tentar mostrar. Acho que a pessoa aprende praticamente por si. Um outro afirma, o conhecimento para a criança é intuitivo. Não se ensina, não se transmite. E um outro diz, o conhecimento é alguma coisa que a gente tenta despertar no aluno. Ele tem aquela ânsia de conhecer. Becker. Isso. Essas são falas transcritas, né, da entrevista que o professor Fernando Becker, da Federal do Rio Grande do Sul, fez com professores, que eles falam, então,
dessa forma de como acontece o conhecimento por meio dos seus alunos, né? Na verdade, no trabalho com seus alunos. Então, vocês percebem que tira do professor toda a responsabilidade, coloca na criança, no sujeito, inteira responsabilidade pelo sucesso ou pelo fracasso? Porque aqui fala, né? A gente não pode transmitir, né? Não, a gente pode tentar mostrar, mas assim, se vai aprender ou não vai, é a criança que é a responsável. E isso, então, o que está fundamentando ou justificando essas falas é essa visão a priorista de como acontece o conhecimento. Bom? E agora a gente vai ter, então, falas atuais que se relacionam ao empirismo. Vamos ver? Mudou para vocês? Não. Não? Oxe, por que será que não está mudando? Mudou? Não. Mudou. Ah, É empirismo, não é? Tá, empirismo. empirismo. Sim, mudou. Quem vai ler? Se eu enxergasse bem, eu leria. Eu não enxergo. Continuar. Continua, Silvia, por favor. Falas atuais em empirismo. O conhecimento, diz um professor, se dá sempre via 5 sentidos, de uma ou outra maneira. O conhecimento, diz outro, se dá à medida que as coisas vão aparecendo e sendo introduzidas por nós nas crianças. O conhecimento, diz um terceiro, se dá pela reação da pessoa... E me perdi. Se dá pela reação da pessoa através de alguns estímulos, a partir de situações estimulantes, na medida em que a pessoa é estimulada, perguntada, incitada, questionada, ela é até obrigada a dar uma resposta. Um quarto docente afirma que o aluno é como a anilina no papel em branco, que a gente tinge. Passa para o papel, o aluno elabora, coloca com as próprias palavras. Mas vejam que parece que tem uma perspectiva interacionista, né? Por quê? É o professor que estimula, é o professor que pergunta, o professor... Mas vejam que é tudo o meio que está provocando isso, né? Então, não tem essa coisa de... Tem a participação do meio, mas tem a participação da criança. Não, é o meio que vai provocar, é o meio que vai perguntar, é o meio que vai questionar, é o meio que vai incitar, né? E a criança, ela é obrigada a dar uma resposta. Vejam aqui, ó. Ela é obrigada a dar uma resposta, ou seja, ela é passiva diante disso que o meio faz que ele provoca, né? Então, a criança, até esse último, né? Assim como a anilina no papel em branco, o professor precisa pôr a anilina no papel em branco. Aí está falando aqui que parece que o aluno que vai elaborar, mas se não for do professor colocar essa anilina, é como se não fosse acontecer o conhecimento, né? Ô, Bruna, mas tem o certo Oi. e o errado? Tem o certo e o errado nisso? Não tem o certo e errado, Shirley. Tem tá. escolhas. Tem escolhas, né? E aí cada uma dessas correntes vão ter sua prática coerente com essa fundamentação. Porque parece que as né? duas coisas fazem sentido, né? Parece. E não fica só nessas duas. Aí tem uma outra, que é essa que a gente vai entrar agora. Mas, assim, não há certo e errado. Tanto que são teorias científicas, né? Tem comprovação e vai das escolhas, das afinidades. Só que é importante a gente tomar consciência do que dizem essas teorias, do que dizem essas bases, né? Para a gente ter práticas coerentes com elas, com aquelas que a gente opta, né? Porque se a gente, por exemplo, escolher o apriorismo, a gente tem pedagogias famosas que são baseadas nela. Se a gente pegar o empirismo, a gente tem pedagogias também enormes que se baseiam nela, né? Então, a intenção é mostrar e trazer clareza
para que seja realmente uma prática consciente, né? Tudo bem? Sim. Vejam se vai mudar aí, por favor. E nós temos... Mudou? Mudou. E nós temos o construtivismo piagetiano, né? O construtivismo piagetiano, afinal, ele é inatista, ele é empirista? O que vocês acham? Escrevam, escrevam. Eu acho que eu vou falar besteira. Não tenha medo de errar. Se ele fala das fases do desenvolvimento, faz mais sentido o inatismo. E aí, será que o Piaget é inatista? Não sei. A gente vai ver. Obrigada, Xi, pela sua participação. Olha lá, o problema. Isso aqui é um escrito do Piaget de 1978, tá bom? Vamos lá, para o que o Piaget diz. O conhecimento não procede em suas origens, ou seja, no seu início, né? Nem de um sujeito consciente de si mesmo, nem de objetos já constituídos, né? Do ponto de vista do sujeito, que a ele se imporia. O conhecimento resultaria de interações que se produzem a meio caminho entre os dois, ou seja, entre o sujeito de conhecimento, aquele que está se apropriando do conhecimento, e do objeto, que é o conteúdo a ser conhecido, né? Dependendo, portanto, dos dois ao mesmo tempo, mas em decorrência de uma indiferenciação completa e não de intercâmbio entre formas distintas, né? Então, na explicação do Piaget, né, o conhecimento não estaria nem do sujeito sobre o objeto, que é a visão a priorista ou inatista, e nem do objeto para o sujeito, ou do meio para o sujeito, que é na visão empirista. Mas estaria na interação entre esses dois. Por isso, né, que a teoria do Piaget, ela não é nem a priorista e nem empirista, mas é interacionista. Tá? Não tem, de acordo com o Piaget, na perspectiva dele, tá, gente? Uma sobressalência, uma relevância maior de um ou de outro. Não tem isso. São polos em igualdade aí de importância, tá bom? E isso tudo por meio da ação, então, do sujeito sobre o objeto e do objeto sobre o sujeito. Então, quando a gente pensa nos estádios, né, do conhecimento, que a Shirley comentou, poderia nos dar a impressão que se trata de uma teoria inatista, né? Mas o que é o diferencial do Piaget em relação a essas estruturas, essas estruturas, né? É que não são estruturas inatas, não são estruturas que vão depender da maturação, ou apenas para que a criança chegue em determinada idade e essa estrutura ela apareça ou se desenvolva, né? A maturação é um dos fatores importantes para o desenvolvimento na perspectiva do Piaget, mas não é o único e nem o principal, né? Ela é importante, mas ela não é suficiente para explicar a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento intelectual dos sujeitos, tá? Precisa ainda da ação do sujeito sobre os objetos, precisa das interações sociais, né? E precisa da equilibração, que é o que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Tudo bem?
Entendi. Então precisa das duas coisas. Precisa de tudo isso. Então, tem mesmo essas estruturas, só que para ele elas não são inatas. Não quer dizer que lá aos 2 anos a criança vai completar 2 e ela vai deixar de ser sensório motor e vai passar a ser pré-operatório. Né? Uhum. São idades, na verdade, estimadas, né? Aproximadas e que podem ou não acontecer, porque depende dessa interação do sujeito no meio que ele está inserido. E isso vai ser fundamental. Tudo bem? Certo. E como que acontece a construção do conhecimento nessa perspectiva do Piaget? Então, ele tratou, né, com 3 grandes conceitos que vocês certamente viram, né, enjoaram, decoraram para as provas, e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre cada um deles, que é a assimilação, a acomodação e a equilibração. Tá? Vamos lá? Assimilação. Pensou em assimilação? O que vem na cabeça de você? Agora eu quero super participação também. O que é assimilar? É ver o que o povo vai tirar daqui do HTPC, assimilar alguma coisa. É o que a gente espera, não? Sim. É o que a gente almeja. E o que é esse? Aprender, esse vai ver, vai ter no HTPC. O que é assimilar? Certificar que aprendeu, assimilou, entendeu? E como que a gente sabe que aprendeu? Como que a gente sabe que assimilou? O Piaget vai usar uma palavrinha que é chave. E isso eu quero mesmo que vocês guardem, que vocês escrevam, que vocês... Não precisa tatuar, não. Mas, assim, que vocês realmente, quando pensar em assimilação, se remetam a esse termo que a gente vai falar aqui agora. Compreensão? E o que é essa compreensão? Quando a gente A absorve assimilação alguma coisa. é quase isso. É bem próximo disso. Assimilar é integrar. Assimilação é sinônimo de integração. Ou seja, é quando a gente adiciona, incorpora um novo elemento ao que a gente já sabe. Certo? Então, pensou em assimilação, a gente pensa em integrar. Integração. Tudo bem? E assim, quando a gente tenta integrar algo novo, pode ser que a gente consiga de boa, assim. Mas nem sempre essa assimilação é tão fácil como a gente imagina. Geralmente, essa tentativa de assimilação, né, de integrar elementos novos ao que a gente já sabe, acaba tocando na nossa estrutura, acaba desequilibrando a nossa estrutura. E é isso, quando acontece esse desequilíbrio, que entra em xeque o segundo conceito que a gente vai ver agora, que é o de acomodação. E o que é acomodação? O que é acomodar na perspectiva do Piaget? Ela se distancia daquele pensamento que a gente tem, estou acomodada, estou aqui na minha casa, no meu sofá, deitada no berço esplêndido. A acomodação para o Piaget, nesse sentido da construção do conhecimento, não é assim. A acomodação, assim como a gente teve uma palavrinha-chave para assimilação, na acomodação a gente vai ter também uma palavra-chave, que é mudança, que é transformação. Então, vamos lá. Assimilação é
Sinônimo de integrar, de integração. A acomodação vai ter como sinônimo a transformação, a mudança. E por que disso? Porque quando a gente tem essa tentativa de assimilação, de integrar um novo elemento ao que a gente já sabe, a gente tem esse nosso conhecimento desequilibrado, né? Isso provoca um desequilíbrio nessa nossa busca por assimilar elementos novos. E aquilo que a gente já sabia, se permanece do mesmo jeito, a gente não consegue integrar esse novo que está chegando. Então, a gente precisa acomodar. E o que é acomodar? É transformar. A gente modifica o que a gente sabia para daí conseguir incorporar esse novo que está chegando. E aí, quando a gente consegue fazer isso, ou seja, nessa tentativa de assimilação, a gente consegue também realizar essa acomodação, essa transformação para, enfim, assimilar esse novo, a gente consegue equilibrar novamente aquilo que foi desequilibrado. Porque lembra que teve lá o desequilíbrio nessa tentativa de assimilação? E é justamente essa equilibração nova, final, que é o que o Piaget vai falar. Tá aí, é isso, gente, que é, né, esse processo, que é um equilíbrio novo, de novo, só que ele não é igual ao equilíbrio que se tinha lá antes dessa tentativa de assimilação. É um equilíbrio superior. E por que disso? Porque, olha, chegou um elemento novo que transformou o que tinha e foi integrado a esse o que tinha e alcançou um novo equilíbrio que está mais complexo, que está superior, que está mais forte, né? Por isso que ele chama, inclusive, de equilibração majorante, né? Então, vamos lá, ó. Assimilação é a acepção ampla de uma integração de elementos novos em estruturas ou esquemas já existentes. A acomodação é toda a modificação dos esquemas de assimilação por influência de situações exteriores. E a equilibração é justamente o equilíbrio entre a assimilação e a acomodação, né? E nesse papel, o sujeito tem muita ação, ele é muito ativo, né? Porque não é o meio que vai causar, às vezes, esse desequilíbrio, né? Mas é ele que vai tentar assimilar esse novo, que vai ter que acomodar os seus esquemas, as suas estruturas para receber esse novo e alcançar a equilibração, né? E o Piaget vai falar que esse desenvolvimento, então, essa construção do conhecimento é sempre em espiral, tá? E eu cito para vocês um exemplo próprio meu. Olha que interessante isso, gente. Na minha iniciação científica, né, eu estudei sobre a fala egocêntrica. Lá quando eu estava na pedagogia, terminando a pedagogia. Terminei a pedagogia, fui para o mestrado, comecei a estudar a aquisição da língua escrita, né? Ou seja, incorporei um elemento novo, que é a língua escrita, nessa compreensão que eu comecei ali na graduação sobre a fala egocêntrica. Dei continuidade no doutorado, acrescentei a esse pacote a questão das escolas democráticas, ou seja, olha só os elementos novos chegando para essa tentativa minha de assimilar a partir do que eu já tinha conseguido compreender, né? Só que nesse processo de assimilação, a acomodação estava sempre presente. Por quê? Eu não podia continuar com o conhecimento ali que eu tinha adquirido como de forma estática. Se eu não modificasse, se eu não transformasse, eu não ia conseguir incorporar esses novos que iam chegando. E atualmente, né, como docente da Unesp, eu volto para esse tema da fala egocêntrica, por exemplo, na orientação de graduandos da pedagogia. Então, olha como é espiral esse nosso desenvolvimento, que temas que a gente já trabalhou antes acabam reaparecendo em outras situações, só que essas novas situações, elas não são como as anteriores.
a gente tem outros níveis de equilibração. A gente tem outros elementos aí, né, que nos ajudam nessa compreensão da realidade, da compreensão dos processos, né, inclusive da escola, da educação e tal, que vai fazendo com que a gente se estruture cada vez mais forte, cada vez mais com significado sobre esses vários elementos, né? Tudo bem? Alguma dúvida, gente, sobre essa questão da construção do conhecimento? Não, Não? não. Cíntia, Marili, Susan, Gisele, Laurita, Karina. Só eu falo, né, Bruno? Ai, que delícia. Obrigada, Shirley. A Marili respondeu que não. Pode falar. Eu amo que fala. Amo. Mas deu para compreender esse dinamismo aí entre assimilação, acomodação, equilibração? Dá sim. Acho que deu. Deu para clarear? Era nebuloso antes, assim, ou continua nebuloso? Não sei. Não, deu para entender, sim. Ah, que bom. Será que a gente conseguiria, entre aspas, aplicar isso a situações diferentes? Por exemplo, no processo de aprendizagem da criança sobre a língua escrita? Fica essa tarefinha. Não é minha tarefa, não seria da Thaís Lene essa tarefa, mas é minha. Vamos tentar fazer esse exercício, não hoje, agora, mas depois. Aí depois vocês podem até me mandar para a gente conversar sobre isso, tá? Eu vou até pedir para os alunos também da graduação que depois assistirem essa gravação, né? Para eles fazerem esse exercício e aí a gente também conversar sobre isso na nossa reunião, porque eu vou ter uma reunião especial com eles toda semana depois das nossas formações também, porque eles estão na aula na faculdade, né? Então vai ser uma forma deles participarem também. Então, tentem aplicar essa questão da assimilação, da acomodação e da equilibração em alguma coisa viva mesmo da sala de aula ou ali do trabalho com as crianças. Pode ser? E não é valendo nota, não, é mesmo só para a gente se apropriar ainda mais desses conceitos que são realmente muito importantes. Tá bom? Tá. A Shirley, então, lá no atendimento do AEE, Shirley, né? Como que será que é essa assimilação, acomodação e equilibração com as suas crianças lá no atendimento? A Laurita, né? Seja no período da manhã ou no período da tarde, né? Como que é essa assimilação em algum momento específico? Por exemplo, no trabalho com a escrita, né? Ah, eu não vou dar spoiler, né? Mas tentem observar essa assimilação, acomodação e equilibração na vida ali do trabalho com as crianças. Ok? Tá. Então, aqui. E quais são, né, os aspectos do desenvolvimento? A gente, inclusive, o nome do projeto é a alfabetização na perspectiva da educação fracionada. É esse o nome do projeto? Alfabetização na perspectiva da cognição. É esse o nome? Da educação integral. Da educação integral. Então, quando a gente fala em educação integral, né, quais aspectos do desenvolvimento que estão em jogo, que estão em questão? Para o Piaget, são esses, tá? Temos o aspecto cognitivo, que é o grande, o mais falado, o mais bambambam, que mais aparece, né? Infelizmente, ainda é o que ainda, pela maioria das pessoas, é o dado mais destaque,
né? Mas não é só o cognitivo. A gente tem o aspecto moral, a gente tem o aspecto motor, a gente tem o aspecto social, a gente tem o aspecto afetivo, né? Então, quando a gente pensa numa educação integral, necessariamente, indissociavelmente, a gente precisa pensar em todos esses aspectos do desenvolvimento, tá? E para investigar esses aspectos do conhecimento, do desenvolvimento, desculpem, o Piaget teve um método particular, fundado por ele, que é o famigerado método clínico, né? Então, é um método criado por ele, né? É um método de investigação próprio do Piaget. E, atualmente, ele é denominado de método clínico crítico piagetiano. E por que crítico? Porque o professor, o entrevistador, o pesquisador, né, não faz ali, não pede somente para a criança fazer as coisas, mas ele questiona, né? Por que isso? Por que você pensa assim? Por que você está fazendo de tal forma? Tá bom? Pessoal, eu vou fechar aqui rapidinho. É 1 segundo, porque o Pum tá pedindo para sair. Ele tá pedindo para eu abrir a porta. Então, eu vou ali abrir a porta para ele, tá bom? Olha lá, para vocês verem, ó. Fala, gente, eu quero sair. Eu tô ali. Abrir a porta para ele sair. Voltei. Deixa eu ligar a câmera de novo. Ai, ai. Então, vamos lá. Como que era esse método clínico crítico piagetiano? Nós temos o professor Juan Delval, da Espanha, que é um dos principais estudiosos a respeito desse tema, né, das investigações piagetianas. E nós temos, né, uma entrevista livre com as crianças, em que se pede uma explicação sobre a situação, né? E há também a possibilidade de um método não verbal, tá? Em que a criança precisa fazer, precisa realizar, precisa mudar ali dependendo da situação. Quando eu estiver aí no dia 29 de maio, eu vou levar uma caixa. Antes disso, na verdade, a Thaís vai trabalhar com vocês também sobre as provas piagetianas. Mas eu vou levar no dia 29 de maio a caixa para a gente fazer aí, presencialmente, né? Convido já a todas, inclusive, que não são ali da Antônio Coelho Ramalho, mas estarem ali presente, para a gente realizar, então, nessa perspectiva do método clínico crítico do Piaget. Tudo bem? Qualidades do experimentador, né? Então, o que o professor, o pesquisador, o experimentador que está realizando ali o método clínico crítico piagetiano precisa, né? É imprescindível que tenha, que saiba, que faça. 1, saber observar, né? 2, não perder de vista sua própria hipótese, né? O que o professor quer verificar, né? O que o professor precisa ali naquele momento obter, né, de resposta e observar, inclusive. E quais são as reações observáveis durante a aplicação, né? Se a criança se importou ou não com a proposta, isso diz muito para nós, né? Porque às vezes é uma proposta que está muito além ou muito aquém ao desenvolvimento da criança, e ela não se importar com a experiência, com a atividade,
nos diz muito. Então, ficar atento e observar isso durante a aplicação, né? A fabulação também, quando a criança começa a fabular, a criar respostas que até não condizem ali com o contexto da aplicação, né? A crença sugerida, e isso a gente tem que ter muito cuidado também quando está vivenciando isso com as crianças, porque às vezes a gente pode sugerir, né, pretensões, às vezes até na discussão de dilemas, respostas, se concorda ou não concorda. Então, a gente também tem que ficar atentos a isso, tá? A crença desencadeada, que é quando, assim, um fala e o outro concorda porque o outro falou, né? Também pode acontecer. A crença espontânea, então, o que realmente a criança acredita a respeito daquela situação, naquele contexto da aplicação, tá? E na sala de aula, e aqui já partindo, antes de falar dos 3 tipos de conhecimento, né? É imprescindível utilizar o método clínico da forma como aplica atividades, os jogos e etc. Então, as situações podem ser diversas, né? Mas vai ter na sala, que é a proposta que a gente está tentando trabalhar aí na Antônio Coelho Ramalho, uma ou duas no máximo, entre todas as oficinas, né? Que vai ser propício ali, aquela atividade propícia para o professor realizar esse método clínico com as crianças, tá? Então, vamos lá. Reflexão sobre o papel do professor, né? Nessa atividade, por exemplo, né, se tem pequenas peças geométricas criadas na década de 50 pelo matemático húngaro Zoltán Koudjeniz, tá? E o que é possível, né, de realizar com essas peças? Tem a Cibaldi, por exemplo, essa caixa com essas peças, e como que o professor pode, então, desencadear essa atividade a partir desse material? Primeiro, permitir que as crianças manuseiem livremente esse material, né? O professor pode propor para que as crianças agrupem ou classifiquem por diferenças e semelhanças. Então, ali a gente tem, né, peças de cor diferente, de formatos diferentes, né? E propor para que elas juntem, né, as que são parecidas, ou juntem as que são diferentes e tal, é uma possibilidade de trabalho com esse material. Outra proposta, descobrindo a peça. Então, pega aquela caixa que é fechada e só tem um buraco, em que a criança pode pôr a mão e sem estar vendo o que tem lá dentro, e pede para que ela, por exemplo, pegue um círculo vermelho. E aí ela vai tentar descobrir, às vezes, se tem textura ali diferente, né? Ou um círculo áspero. E procurar, então, ali sem ver, para descobrir se encontra aquela peça ali dentro. Tem a possibilidade da história do pirata, que está ali adiante, que eu vou também compartilhar com vocês, tá? Alguém conhece essa história do pirata? Eu não. Não? Não. Vamos lá? Alguém quer ler? Alguém diferente da Silvia? A Silvia já leu bastantão. Quem poderia ler a história do pirata? Eu posso ler. Eba! Então vamos lá. Tá aparecendo para vocês ou não? Tá. Então vai. Tá. A história do pirata. Era uma vez um pirata que adorava tesouros. Havia no porão de seu navio um baú carregado de pedras preciosas. Nesse porão, ninguém entrava. Somente o pirata tinha a chave. Mas sua felicidade durou pouco. Numa das viagens, uma tempestade virou seu barco e obrigou todos os marinheiros
a se refugiarem numa ilha. Furioso, o pirata ordenou que eles voltassem a nado para resgatar o tesouro. Mas, quando retornaram, os marujos disseram que o baú havia sumido. Onde vocês pegou? Esbravejou o pirata desconfiado. O que essa história conta? Alguém poderia, sem ler, recontar a história, por favor? O que se passa na história, sem ser a colega que leu? Agora é contar, não é ler. Alguém pode contar a história? O que se passa a história? Gente, o que é falar a história? Passa na Disney a história? Era o pirata que adorava tesouro e que no porão tinha um baú de pedras preciosas. E que só ele tinha acesso. Uhum. E aí? Aí só ele tinha a chave, só que daí a felicidade dele durou pouco, porque teve uma tempestade e virou barco. Aí todos se refugiaram numa ilha. E o pirata falou para eles voltarem nadando, para resgatar o tesouro. Quando retornaram, lógico, os marujos disseram que o baú tinha sumido. E quem será que tá certo? O pirata ou os marujos? O que vocês pensam nessa situação? E por quê? O que você acha, Marilisa? O pirata pode ter chegado à conclusão de que os marujos estavam mentindo, uma vez que só ele tinha a chave. Eles podem ter pego o baú escondido para buscar depois, não sei. E você acha que eles pegaram ou não pegaram? Ou realmente tinha sumido, Marili? Eu acho que eles pegaram, mas como o pirata só ele tinha a chave, né? O marujo lá, ou sei lá, como que é o nome E do por homem? quê? O pirata. Porque era um baú, era um porão cheio de pedras preciosas, né? Por que eles iriam voltar até lá e trazer de volta para o pirata? Uma vez que eles foram nadando, eu fosse nadando, eu pegava para mim, escondia. Mas eles não estavam perdidos numa ilha? O que eles iam fazer com um baú com tesouros numa ilha desértica? De repente eles não pensaram isso, de repente eles pensaram que possivelmente poderiam serem resgatados, sei lá, não sei. Mas aí o pirata ele não ia saber, daí não ia descobrir? O pirata era um só, né? O marujo era um monte. Ele ia sair perdendo do mesmo jeito. Fala, Shirley, o que você pensa? Tô tentando ver aqui. E o pirata, ele gostava de tesouros. Tinha lá no porão. Peraí. Nesse porão ninguém entrava, somente o pirata tinha a chave. Mas sua felicidade durou pouco. Numa das viagens, uma tempestade virou seu barco e obrigou todos os marinheiros a se refugiarem numa ilha.
Furioso, o pirata ordenou que eles voltassem a nadar para resgatar o tesouro. Mas quando retornaram, os marujos disseram que o baú havia sumido. Um de vocês pegou. Ah, eles podem ter pego, né, o baú também. E ter Na escondido do verdade, pirata. Eles se podem ter pirata, pego e ter escondido do pirata, já que ele gostava tanto do baú. Ter enganado o pirata? esse pirata é muito Gisele, folgado. Se ele é muito quisesse o baú, ele folgado, fosse Silvia. buscar. Mandando, né? Manda os marujos. Quisesse tanto baú que fosse buscar. Eu, como marujo, falaria, eu nada, para você. As suas marujos também não ia, Silvia. Mas ali quem manda deve ser o pirata, né? Você tinha que obedecer, não tinha? Ah, mas se eles estavam no mar, no meio do mar, aí teve uma tempestade e quebrou o navio, e eles tiveram que ir nadando até uma ilha. Como que eles iam saber aonde exatamente estava o tesouro? Eu acho que eles enganaram o pirata. Falou que foi atrás, mas não achou, porém eu acho que eles não foram nada. Foram até uma altura e voltaram. Concordo. Será, gente? Gente, e agora? Como que a gente pode trabalhar essa história do pirata com aquelas peças lá? Com essas aqui, né? Ó. Como que a gente pode usar essa história para essa atividade? A Nossa, boa gente vai fazer pergunta. de conta que alguém pegou, que os marujos pegaram, um dos marujos pegou o tesouro. Qual seria o tesouro aqui nessa atividade? As peças. As peças. E como será que dá para fazer com essa história do pirata com essas peças? Será que daria? Vou dar uma sugestão, pode ser? Precisa ter uma regra, porque eu estou pensando em outra coisa aqui para Como que descobrir. você pensou, Shirley? Ah, sei lá, encenar, fazer um negócio meio que, tipo, na experiência mesmo. Tipo, fazer alguém ser o pirata, ter os marujos, entendeu? Encenar a cena mesmo, para tentar entender. Ó, a gente vai fazer como se todos tivessem uma das peças na mão. Aí a gente pede, só um fica de fora, tá? Na verdade, né, para começo de conversa. O pirata pensa, olha todas as peças e pensa em uma e grava essa uma. Mas ele não conta para ninguém. Ele não pode falar qual é a peça que ele pensou. Essa seria o tesouro. Essa seria o tesouro. Ah, As outras crianças, todas vão pegar uma dessas peças que estão ali no monte. Aí, elas vão esconder atrás, elas vão ver a peça e vão esconder atrás da mão com a mão fechadinha. Ninguém mais vai ver a peça que está com elas, tá? Aí o pirata vai dando uma pista, né? Por exemplo, o meu tesouro não é vermelho. Aí todos que têm uma peça vermelha vai lá e entrega a peça sem falar nada. ah, Aí, meu tesouro não é fino. Então, todos que têm a peça fina, vai vai por lá e eliminação. vai colocar. Isso. E assim por diante. Até sobrar uma pessoa só com uma peça na mão. E aí todo mundo precisa estar super atento para saber quem ficou com a peça ou que foi que roubou o tesouro do pirata. É o marujo que pegou. É um dos marujos que pegou. Mas assim, precisa estar muito atenta por causa dessa descrição que ele vai fazendo sobre como que é o tesouro. Entendeu? Uhum. E por que será? Que tipo de conhecimento será que a gente vai estar trabalhando com a partir dessa proposta da história do pirata?
Vocês sabem quais são os tipos de conhecimento que o Piaget trata? Agora eu peguei, né? Assim, tá, Bruna, que isso? E esse vai ser o nosso assunto para finalizar o nosso encontro de hoje. O próprio conhecimento, não é? Não seria isso? O conhecimento, ele vai tratar que tem 3 tipos de conhecimento diferentes, tá? Que são o conhecimento físico, o conhecimento lógico-matemático e o conhecimento social. E cada um desses 3 tem as suas especificidades, né? Tem suas características, e que nós, professores, temos que ter isso muito claro para planejar as atividades que a gente vai estar propondo para as crianças. Porque nós precisamos trabalhar com esses 3 tipos de conhecimento, né? E a gente tem que planejar muito bem para não privilegiar mais um em detrimento dos outros. Tá? Por isso que é importante a gente saber distinguir para poder intencionalmente planejar e organizar as atividades da semana. Porque no próximo encontro, no outro ou mais para frente, a gente vai trabalhar com as atividades diversificadas, né? Talvez até que no finalzinho ainda dê tempo, tá? Mas, assim, a gente vai estar pensando nesses 3 tipos de conhecimento para estar abordando nas atividades diversificadas. Então, vamos lá. Conhecimento físico, lógico, matemático e o social. Ok? Vamos lá. Conhecimento físico, né? O que é o conhecimento físico? Qual é a definição dele? É o conhecimento das propriedades dos objetos a partir das ações. E é especificamente o que essa atividade aqui está trabalhando. Por quê? É a partir das ações com os objetos físicos, que a gente consegue tirar propriedades que estão no objeto. Então, objetos pontudos, objeto a cor vermelha, colorido. Então, cor, o peso, comprimento, textura. São propriedades físicas dos objetos e que a gente tira a partir dessas ações diretas com o objeto. Tá? Qual é o tipo de abstração que está implicada nesse tipo de conhecimento? É a abstração empírica, que é essa que é a partir da ação direta nos objetos, da experiência com os objetos, tá? Pela abstração empírica, considerando uma característica e despreza as demais, né? É assim que acontece a estruturação desse conhecimento, então. Então, por exemplo, nessa atividade do pirata, a gente abstrai uma característica ali, desprezando as outras. Então, a cor vermelha, eu acabo considerando ela para poder diferenciar o que não é vermelho, tá? O processo, né, é por meio da descoberta, a fonte é o objeto, e os exemplos desse conhecimento físico a gente tem a cor, a forma, a textura, a consistência, a temperatura, o som, o peso, o cheiro, o sabor, né? E qual é a postura do educador diante desse conhecimento físico? É justamente favorecer a descoberta e as ações sobre os materiais. O segundo tipo de conhecimento é o lógico-matemático, tá? O conhecimento lógico-matemático é mais amplo que a matemática, tá? Ele vai além da matemática. Assim como o conhecimento físico não é física, né? Física é uma área, é um campo, né, de experiência. O conhecimento físico é um tipo desses 3 conhecimentos que a gente está tratando, tá? Qual é a definição do conhecimento lógico-matemático? Ele cria relações entre os objetos, e dessas relações entre os objetos, ele acaba dando como fruto a coordenação dessas ações, né? Eu vou
explicar melhor a partir dos exemplos aqui. Que exemplo de conhecimento lógico-matemático que a gente tem? A gente tem a classificação, a seriação e a conservação. Para classificar os objetos, então, quando a gente pega aquelas pecinhas ali, né, e pede para eles agrupar as parecidas, né? Então, para agrupar as parecidas, eles vão ter que não somente tirar as características físicas do objeto, mas vai ter que relacionar essas características e coordenar essas características. Então, vejam que esse conhecimento lógico-matemático não está no objeto, mas está da relação que eu estabeleço com esse objeto. Então, por exemplo, eu agrupar ali daquelas peças que tem triângulo, retângulo, círculo e tal, de acordo com a cor, então quer dizer que no meu amontoadinho ali vermelho vai ter triângulo, retângulo, círculo. Entende? Porque é a cor que vai estar ali nesse processo da classificação. Então, eu tenho que relacionar não somente a cor, mas eu tenho que também tirar aquilo que não se enquadra naquela cor, tenho que colocar de outras formas que estão ali dentro daquela cor também. Então, é da coordenação que eu faço dessas características que me possibilita classificar esses objetos, né? A abstração que vai estar em jogo desse tipo de conhecimento é a abstração reflexiva, que o Piaget chamou, né? Que é justamente essa aqui. Não é da experiência, mas é de reflexão sobre a experiência, tá? A estruturação desse conhecimento, então, se dá por meio da abstração reflexiva, pela coordenação das ações do sujeito, tá? Qual é o processo implicado nesse conhecimento? É o da invenção, tá? Então, a fonte desse conhecimento não está no objeto como está ali no objeto físico, no conhecimento físico, né? Mas está no sujeito, porque é o sujeito que realiza essas relações e coordenações de suas ações, tá? Qual é a postura do educador diante desse conhecimento lógico-matemático? Favorecer as invenções e reinvenções, propiciando situações para que percebam diferenças e semelhanças e estabeleçam relações. Tudo bem? Tudo. E, por fim, nessa distinção dos 3 tipos de conhecimento, né, a gente tem o conhecimento social, que se origina, que advém do meio sociocultural, né, e precisa da interação com as pessoas, né. Ele não é arbitrário, não, eu, Bruna, a partir desse traço aqui assim, falar que isso aqui é um Y. Não, por quê? É da interação com as pessoas, do contexto social, que tem a convenção social de que esse traço aqui é um A e não um Y, né? Então, há abstrações que estão implicadas nesse tipo de conhecimento social, é tanto a empírica como a reflexiva, e a sua estruturação é arbitrária e consensual, né? Quem disse que é um A? É arbitrário isso, tipo, não tem relação com o registro, com o objeto. Mas foi estruturada a partir de um consenso coletivo, né? E essa estruturação do conhecimento social depende do nível cognitivo dos indivíduos. Inclusive, a gente percebe, né, por exemplo, na história da língua escrita, vários arranjos, né, de registros que foram evoluindo de acordo também com o avanço, né, das pessoas ali, dos grupos sociais que estavam pensando ali sobre aqueles registros. Então, a gente tem as escritas com desenho, a gente tem as escritas mais primitivas usando as letras, até chegar nessa nossa forma atual e que conta também com uma sociedade com um nível cognitivo mais avançado, né? O processo do conhecimento social é a descoberta e invenções também, né? E a fonte são as relações entre as pessoas. Então, o conhecimento social advém das relações entre as pessoas, tá?
Exemplos: o nome de pessoas, o nome das coisas, né? O nome das letras, as histórias, a história propriamente dita, quando a gente trata, né, da história da humanidade, a história do Brasil, a história, né? Enfim. E qual é a postura diante desse conhecimento também por parte do professor? É de incentivar, de ser um incentivador de descobertas e invenções, de organizar, né, essas situações de aprendizagem e desenvolvimento. Porque, e esse é um equívoco muito grande, né? Pensar que o conhecimento social ele é construído por meio da transmissão. E os estudos do Piaget mostram que é exatamente o contrário, né? Os estudos, por exemplo, da Emília Ferreiro, porque quando a gente trata da alfabetização, a gente trata da língua escrita, a gente está tratando de um conhecimento social. E o estudo, o livro A Psicogênese da Língua Escrita evidencia justamente que a língua escrita não é aprendida por meio da transmissão do professor, né? Não é aprendida por meio da decodificação e codificação. Não é assim. Trata-se de um processo conceitual, né? E daí a gente vai poder ir conversando mais especificamente do que é esse processo, como que acontece, e sem um tipo de conhecimento, ele não está a par daqueles processos que a gente viu lá no começo, né? De assimilação, acomodação e equilibração, tendo, né, os fatores também implicados nessa construção. Então, a maturação, as interações sociais, as ações do sujeito sobre os objetos e essa equilibração propriamente dita. Tudo bem? Vocês ouviram meus cachorros fazendo um fuzuê aqui? Quem abriu? Shirley? Gostaria de falar? Não, só ia falar sobre seus cachorros. Dava para ouvir eles, o fuzuê Um deles? pouquinho só um pouquinho. O Pum pegou a garrafa aqui e estava fazendo um... Ele pegou a garrafa que estava ali no quintal, que ele pediu para eu abrir a porta aquela hora, né? Aí era para isso. Ele pegou a garrafa agora e estava aqui, dando o showzinho dele. E assim a gente encerra, assim, chega ao final dos conteúdos, pessoal. Vamos fazer a avaliação do dia? Para fazer a avaliação do dia, vamos retomar o que fizemos hoje. Quais foram as pautas da nossa reunião, do nosso encontro? A gente começou pontual? Começa por aí. Fala, Shirley. Não. E a culpa foi de quem? Afinal, era 6h15 ou 6h30? 6h30. Quando for... Lá no site estava 6h15, mas quando for com a Thais Lene, assim, o horário, as formações com a Thais Lene são 6h30. Porque ela chega da escola e tal, tem que encaminhar os filhos, né, com janta e tal, então ela precisa desse tempinho. Por isso que quando for Thais Lene, nosso início é 6h30. Eu vou tentar chegar às 6h15, aí quando for chegando, vocês podem ir entrando, tá? Mas com a Thaís é 6h30. Com o Maza, com o Tiago, comigo, 6 horas. Perfeito. Tudo bem? Tirando o horário, começamos com quiz. E aí? Leitura. Foi. Qual foi a leitura de hoje, gente? Agora eu não lembro se era uma dúzia ou 2 dúzias de coisinhas que deixam a gente feliz. Uma dúzia. E depois, o que a gente teve? Piaget na área.
Falamos sobre Piaget, ouvimos sobre Piaget. Isso, muito bem. Renatismo, empirismo. Deu para esclarecer sobre o inatismo, o empirismo, o interacionismo, né? Piaget, interacionista. Isso, o Piaget interacionista. A história do pirata. O que vocês acharam da história do pirata? Boa, muito boa. Como possibilidade de trabalho lá com as pecinhas, por exemplo, com as crianças. O que mais que a gente conversou? Sobre o que mais? Sobre integração e transformação, acho que é super importante. Tipos de conhecimento. Então, a gente viu sobre a assimilação, que é a integração, a acomodação, que é a transformação, né? E a equilibração. Muito bem. A gente viu os tipos de conhecimento. Quais são os 3 tipos de conhecimento? Físico, lógico, matemático, lógico, matemático, físico, lógico, matemático. E social. E o social. Muito bem. O conhecimento, todos esses 3, acontecem por meio do quê? Da transmissão do professor? Não, da interação. E essa do pirata foi a proposta para a prática, né? A partir desses 3 tipos de conhecimento. E a avaliação do dia? O que vocês felicitam? O que vocês criticam? O que vocês sugerem? O que vocês perguntam? Avaliação do dia, 10 para todo mundo. Olha só a ideia da avaliação com conceito, né, Silvia? 9 para Susan. 9 para Susan, porque Susan não falou. Susan leva 9. Só eu 0 para Camila. Só eu não falei? Tá bom, Susan, 9,5 para você. Dá um desconto, né, Silvia? O que mais? Que bom. O que foi que bom? Conhecimento. Foi ótimo. Cai muito. Piaget nos concursos. Piaget cai muito. Olha, eu quero todas vocês efetivadas, hein? E indo lá para o Antônio Coelho Ramalho, por favor. Gabaritando quando for questão sobre Piaget. Fala assim. Para mim, acho que o de melhor, imagina, o de melhor é que está fazendo o HTPC, a gente sabe que todo mundo for nesse horário, à noite, já cansado, e dessa maneira, assim, toda descontraída, com você, que deixa a gente bem leve, bem livre para falar, para questionar, então acho que o de melhor é isso. É verdade. Para falar, para não falar. Bonito eu participar da HTPC da Figueira, das outras escolas eu não participo. Bonito é já ser efetivo e não conseguir estar lá de fato, né? Pois é. Ô, dó da minha amiga. E que tal? O que vocês sugerem? Sugere? Se efetivar e trabalhar na Figueira. Aí não dá, Shirley. Aí você tira eu. Eu vou sugerir 2 professoras de AE lá na Figueira. Vamos mudar aqui, ó. Vamos fazer uma mobilização. Bruna, mais sugestões práticas, assim. Que nem você deu essa Gostei da ideia do pirata, da brincadeira do pirata. É, super legal. Eu acho. Eu não vi, não acessei aqui direito, não sei quem tanto tá, que não é lá da escola.
mas eu acho que uma das sugestões é todo mundo que está participando, levando, expandindo essas falas, essas práticas, esses aprendizados, porque mesmo que não esteja na nossa escola, isso tem que ser falado, tem que para não ficar esse mito só a Escola da Figueira. Quão feliz a gente vai ficar em ouvir que essa fala está correndo em outras escolas e essas práticas estão correndo em outras escolas. Acho que isso é mais importante também. Ô, Silvia, a Karina do Concordo. Vanuc, ela tá aí também. Ah, então, isso é legal. Quanto mais gente tiver, eu acho que para a gente é muito, muito valioso isso, entendeu? Porque a gente depende dessas pessoas também para levar tudo isso para fora, para mostrar o nosso trabalho, para mostrar que é isso que a gente faz lá e desmistificar todo esse mito de ser diferente. Sim, e é importante a gente fundamentar a nossa prática, né? Por exemplo, lá na escola é o interacionismo que fundamenta as ações. Por isso que a gente tem tais e tais práticas, né? Não, na escola tal é o empirismo que fundamenta as ações. Por isso que é de tal forma. Não, em tal escola é o apriorismo. E é importante as pessoas realmente conhecerem, tomarem consciência, né? Nossa, eu não quero que o apriorismo, por exemplo, fundamente as ações aqui da escola. Então, o que eu preciso mudar? Né? Eu não quero que seja o interacionismo. Então, o que eu preciso mudar? Né? E assim por diante. Bruna? As inscrições... oi, Su. Essa questão, né, de expandir, a Shirley fez uma campanha hoje no grupo do AE, que nós duas a gente vem falando, tanto que a Karina é nossa do AE e ela está participando. Já arrastei uma. E a gente vem falando já desde que começou. Mas hoje, o que a Shirley fez hoje no grupo do AE, falar para você, viu? Eu marquei uma. Gente, e fiquem à vontade mesmo para convidar. As inscrições, né, teve um probleminha técnica que tinham sido encerradas, mas foram reabertas e vão ficar abertas até o final do ano, né? Ai, que ótimo. Para participar das reuniões, eu não sei se a Karina fez a inscrição, mas assim, faz inscrição no projeto grandão, e aí dentro do projeto dá para escolher os encontros, né? Então divulguem mesmo, mandem no grupo lá da secretaria, das escolas e tal, vamos disseminar, né? Que legal, Ká. Muito bom. E essa gravação vai ficar disponível também lá no canal no YouTube do Alfanai. Então dá para depois consultar. Eu não lembro como que é lá o negócio do apriorismo. Vai no vídeo, consulta o vídeo, reassiste o vídeo, né? Não deu para anotar. Aí faz a anotação. Tudo bem? Mais algum que tal? E o que pena? Retomando, que pena que mais pessoas não puderam estar. Verdade. Mais algum? Que não foi com a Thaís Lene, que não foi com a Tatá. Porque mas se Deus quiser, na próxima vai ser com ela, assim. A próxima vai ser comigo. Tão bom quanto, Bruna? Vocês gostam de cosquinha. O próximo é comigo. Mas aí, depois do meu mesmo, aí vai ser a Tatá, se Deus quiser. Mais algum? Alguém quer propor algum desses três? Que bom, que tal, que pena? Então, agora vocês... Aí eu vou parar aqui. Agradeço cada uma pela participação, pelo tempo. Não vejo a hora de estar aí com vocês de novo. Estou com muita saudade. E podem contar comigo. Vocês sabem que podem contar comigo. Bruna vai tirar foto? Vou tirar foto. Todo mundo abrindo a câmera.
É, para ficar bonito, por favor. Nossa. Nossa, eu tomei banho. Mas não aparece. Não vai aparecer na foto. Peraí, que a pessoa tá meio ruim aqui. A voz da X já dá pra perceber, né, X? A bateria tá esgotando. Da Silvia eu não tô entendendo nada. Parece um piano, né? Acho que é o sinal. Shirley, quero ver você, Dulce Acho que a Maria. Gisele quer falar. A Gi, acho que quer falar. Ah, sim. Fale, Gi. Ai, Silvia, não quero falar nada. A mãozinha Tem tá vergonha. levantada. Não, Ai, tá com a não. mãozinha levantada. Outra vez. Acho que eu apertei sem querer. Vai lá, Andressa, de novo. Cris, abre de novo, por favor. Simone, mostre seus olhos puxados para nós, para tirar a foto. Eu tô com a câmera aberta. A Cíntia tá com cara que tomou banho. Não tá, eu acho que é o sinal dessa internet, então. Não tá. Para alguém tá aparecendo a Simone, quer tirar a foto depois, manda? Para mim não tá aparecendo. Não. Pra mim tá errado também. Então, 1, 2, 3 e... Tirei. Vou mandar lá no alfabetização, no grupo, tá bom? E se alguém não tiver, me manda depois que eu coloco no grupo. É, eu acho que eu não tô no grupo. Aí depois você manda, então,